Vamos começar a fazer o arroz, né? Depois eu vou falar um pouco sobre essas minhas panelas do Jamie Oliver. São maravilhosas, com fundo de cobre. Elas foram... Esse conjunto meu marido me deu, foi uma das primeiras panelas que eu ganhei, assim, de coisas boas de cozinha, sabe? Utensílios bons fazem a diferença, né, gente? Depois eu vou falar sobre elas. Já separei aqui uma medida de arroz. É sempre importante a mesma medida de arroz, você vai usar 2 medidas de água. Aqui eu tenho sal com alho já batidinho. O azeite tá ali e aqui eu já coloquei a minha água para ferver na chaleira. Nesta quarentena, meu fogão resolveu dar pau. Então eu estou arcaica, ligando o fogo com fósforo. E aí, o que eu faço? Primeira coisa, eu coloco o azeite. Refogar o arroz, gente, eu sempre refogo em fogo baixo, tá? Eu acho que faz toda a diferença. Então, fogo baixo. Vou virar o arroz aqui no azeite. Importante, eu não lavo o arroz, tá? Se vocês me perguntarem, eu uso prato fino, então eu não lavo o arroz. E eu vou mexer um pouquinho, não vou mexer demais para ele não quebrar. Eu vou mexer um pouquinho para ele misturar no azeite. E aí, quando ele já tiver com a sensação de molhadinho, eu vou colocar o sal com alho nele. Ah, Catarina, por que você não pôs o sal com alho primeiro? Não refogou o alho? Eu gosto bastante de alho no arroz. Porque se eu tivesse refogado o alho primeiro, antes de colocar o arroz, ele não ia ficar branquinho, ele ia ficar dourado. Porque o alho ia ficar dourado e o arroz ia ficar naquela cor mais douradinho, então ele não fica branquinho, tá? Aí eu vou mexer bastante, com cuidado para não quebrar. Porque o importante agora é esse alho cozinhar. E aí, quando a água estiver fervendo aqui e ele já estiver fazendo um barulhinho como se estivesse pipocando, e eu começar a ver que ele tá um pouquinho dourado, aí eu coloco a água. Não sei se tá dando pra escutar, mas ele já tá dando uma estaladinha. E ele fica mais branquinho. Então, é um sinal que já pode colocar a água. A água que já ferveu. Não sei se dá pra ver. Ele fica mais branquinho. E o cheirinho de alho fica bem gostoso. Aí, minha técnica para minha chaleira estragada, eu vou fazer uma campanha. Marido, me deu uma chaleira nova. Eu vou medir 2. Essa daqui eu ponho devagarzinho. Faz um barulhão. 2. Não tem erro, gente, não tem erro. Aí, como é que eu faço pra provar o sal? Eu já tinha colocado um pouquinho no sal com alho. Eu pego um pouquinho dessa água e provo. O sal que tiver aqui é o sal que vai ficar no arroz, né? Porque a água vai secar toda. Então, se tiver o temperinho bom,
Beleza, se não tiver, põe mais um pouquinho. Precisa de mais sal. Mexer aqui só pra misturar o sal, mas a gente não mexe arroz, não. Vamos provar. Tá ótimo. Aí eu coloco a tampa de ladinho assim. Porque o vapor tem que sair. Ele tem que liberar vapor. E ele vai cozinhando no fraquinho. Agora, gente, o arroz eu mudei de trempe. Mas pra saber se o arroz tá pronto, se você arrastar assim e ele já tiver secado a água, como secou, pode desligar e tampar. Agora eu vou refogar um feijãozinho. O feijão, geralmente eu cozinho mais quantidade e deixo congelado. Então, eu já descongelei um pouquinho hoje. Vou colocar o bacon. Feijão tem que ter bacon, né? Pelo menos. Deixar ele dar uma douradinha. E depois vou colocar o sal com água. Então, eu já cozinhei, o feijão só tá cozido, né? Ele não tem nenhum tempero, não tem nada. Então, refoguei, já tá bem douradinho. Agora, eu aumento o fogo e coloco o feijão. O cheirinho nessa hora é maravilhoso. Vou pegar um pouquinho de água. Vou aproveitar tudo. E agora, tampo. Deixo ferver, vou conferir o sal e deixar ferver e tá pronto.